Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Graça. Obrigado, grupo de louvor. Podem estar sentados. De facto, uma alegria muito grande estarmos juntos esta manhã. Não só para falar convosco aí nas vossas casas, onde quer que estejam, no carro, na rua, onde estiverem, não é? Mas também com as pessoas que estão aqui presencialmente. É uma alegria para nós estar convosco. Aqueles que chegaram mais cedo, estiveram a preparar e então tivemos a nos regozijar aqui, tanto que alguns perguntaram o que é que eu dei a Derlane hoje de manhã, se foi um café duplo ou coisa do gênero. Então, tão contente que ela estávamos todos, não é? Por este momento após 2 meses, não é? Em que nós, como disse bem Pedro, nós, por uma questão de precaução, não por ser obrigado, mas numa questão de precaução, nós tivemos então a fazer os cultos exclusivamente online durante esses 2 meses, do dia 24 de janeiro até hoje, não é? Então hoje, felizmente, nós podemos estar juntos. Quando marcamos esta data, quando decidimos por ela, eu não tinha reparado, não tínhamos reparado, mas também estamos a dar as boas-vindas à primavera hoje, não é? Temos aqui uma cor assim mais primaveril, não é? E dar as boas-vindas, embora estivesse um bocadinho fresco quando saímos de casa. É uma alegria estarmos a ver agora um novo, não é? Uma nova época do ano a entrar. Também aproveito para dar os parabéns à família Tolentino Five. Não sei se conhecem, mas faço parte dela. E nós ontem completamos 33 anos em Portugal, não é? Então estamos muito contentes, celebramos entre nós a alegria de termos vindo a este país, a responder à chamada de Deus. Entendemos que Deus nos chamava para estar a viver neste país. Deixamos a nossa vida profissional, a nossa família, deixamos para trás aquilo que nós fazíamos antes e viemos e estamos cá até hoje. É uma alegria. Então há muitos motivos de celebração hoje, muitos motivos de alegria nesta manhã. E nós estamos a nos aproximar da Páscoa. Daqui a 2 semanas vamos celebrar a Páscoa juntos. Nós temos a próxima semana, já foi avisado também, a mudança da hora, não é? Então todas essas coisas, já é o domingo de Ramos, não é? O domingo anterior à Páscoa. E o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que é exatamente 50 dias depois da Páscoa, não é? A Páscoa dos judeus, e foi o dia em que Cristo foi crucificado, então 50 dias também depois da crucificação de Jesus, não é? Naquele dia, no dia de Pentecostes, Pedro se levantou por inspiração do Espírito Santo, juntamente com os outros apóstolos, e pregou a palavra, pregou o Evangelho da salvação por meio de Jesus ali na cidade de Jerusalém. Estou me referindo a Atos capítulo 2. Em Atos 2, começando no versículo 29, de facto a sua pregação, o seu discurso começa antes, mas eu convidava para nós lermos a partir do 29 de Atos capítulo 2. Atos 2, começando no versículo 29. Atos 2, começando no versículo 29. E eu passo a ler. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis neste dia, dizia ele. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Oremos.
Pai de amor, nós agradecemos-te pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco através dela, que nos edifiques, que nos animes, encorajes, mas que também nos desafies, também nos corrijas, nos repreendas e nos faças compreender melhor quem é o Cristo, quem é o Messias, quem é Jesus. E nesta manhã, ó Deus, enquanto o Senhor fala conosco, nós pedimos também que o Senhor, ó Deus, esclareça as mentes, que o Senhor aqueça os corações, que o Senhor de facto transforme as nossas vidas, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o texto que eu li termina com Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo é uma palavra no grego, Christos, que significa ungido. Ela é equivalente a uma palavra no hebraico que é Messias, Messiá, não é? Uma coisa Messiá, uma coisa assim. E então tem o mesmo significado, ungido. Então, Cristo e Messias, embora hoje sejam nomes próprios, não é? As pessoas usam, não é bem Cristo, mas Cristina, e Cristóvão, e Cristiane, a minha filha, não é? E por aí fora, há muitos nomes com Cristo, não é? Nós também, o Messias é um nome próprio usado. Eu cresci cresci com um jovem chamado Emanuel Messias. E Emanuel não era suficiente, era Emanuel Messias, não é? E então era o seu nome. Então há nomes assim, hoje são nomes próprios, mas na realidade Cristo e Messias eram títulos, não é? Ungido de Deus. Era um título, é como rei ungido, não é? Como César, não é? Mas pronto, não igual, mas para termos uma ideia, não é? Imperador César, então era Cristo, rei ungido. Agora, o Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento e faz referências ao Messias, e nós temos faz antever um Messias, uma situação muito característica, que é de um guerreiro poderoso, que viria para destruir todos os inimigos do povo de Israel. Essa era a ideia que o Antigo Testamento dava, um guerreiro poderoso que destruiria todos os seus inimigos. Não sei se pararam para pensar, mas ali naquele tempo, os judeus daquela época, eles ouviram falar de Alexandre o Grande, que foi apenas 3 séculos antes, 350. Então, que tinha conquistado grande parte do mundo da época, do mundo conhecido na época, naquelas suas conquistas. Alexandre o Grande, não é? É impressionante a sua história. Eles viviam sob o domínio romano, sob o imperador Júlio César antes e no momento, na altura deles, Tibério César. E então, imperadores poderosos que invadiam, conquistavam e realmente tinham poder. O Cristo ungido, o Messias, era algo muito superior a qualquer Alexandre o Grande, qualquer Júlio César ou Tibério, ou qualquer imperador do passado e do presente, no caso deles, muito superior. E eles estavam à espera desse guerreiro poderoso, esse Messias que viria para conquistar e destruir e dar realmente e reinar. E a pergunta que nós fazemos esta manhã é: quem é o Cristo? Quem é o Messias prometido? Quem é esse rei ungido? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos esclarecer um pouco mais essa questão, que pode parecer muito óbvia, muito simples para alguns, e para outros muito nebulosa e muito estranha, e vamos tentar encontrar um meio termo aqui, onde todos saiamos daqui um pouco mais esclarecidos, de acordo com a palavra de Deus, como dizia bem Pedro durante o seu tempo aqui. Importante nós avalizarmos todas as nossas ideias e coisas que nos são transmitidas pela palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus acerca deste assunto? Quem é o Cristo, o Rei ungido, o Messias prometido por Deus? Em Mateus capítulo 21, e se quiserem abrir ali, Mateus 21, nós temos, a partir do versículo 23, nós temos um debate, vamos dizer assim, um debate de Jesus com as autoridades religiosas da época. Eles vão fazendo perguntas e Jesus vai respondendo. Curiosamente, isto ocorre na semana em que Cristo foi crucificado. É durante aquela semana que isso acontece, essa série de debates entre Cristo e os líderes religiosos daquela época. Então, eles faziam questionamentos, faziam perguntas capciosas, difíceis, a ver se conseguiam apanhar aquele carpinteiro plebeu chamado
Jesus, apanhá-lo em alguma questão teológica, algum erro, alguma situação, e eles continuaram. Já te aconteceu isso? De serem, assim, sentir-se interrogados, estão a fazer perguntas e não sabe se vais saber responder as perguntas todas e como é que eu fico. Às vezes, quando estamos perante uma autoridade, contra um polícia, né, um agente policial, dependendo da circunstância, será que eu lembrei da máscara? Se eu não desinfetei as mãos, né? Será que eu estou no conselho certo, não saí do conselho, não é? Será que eu tenho o documento que eu preciso para fazer isto e tal, não é? Vou a uma consulta, será que eu lembrei de trazer aqui o SMS, né? Começam a fazer perguntas. Então, Jesus passou por essa situação muito mais intensa, não é? Mas com aquela sabedoria divina, foi sempre respondendo, e sobretudo com parábolas. É muito interessante, podem ler esses capítulos 21, 22 e continuar por aí fora. A certa altura, Jesus inverte os papéis e passa a ser ele a fazer perguntas. E isso está no versículo 41, então, do capítulo 22. Então vamos ao capítulo 22 de Mateus, começando com o versículo, dizia eu, 41, não é isso? 22, 41. Então, reunidos ali, os fariseus, que eram as autoridades religiosas da época, Mateus 22, 41, repito. Reunidos os fariseus ali, interrogou Jesus. Tinha respondido a várias questões, agora é ele que faz. O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E responderam-lhe eles, esta é fácil, de Davi. É filho de Davi, é descendente de Davi. Replicou-lhe Jesus, mas como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Isto está em Salmo 110, versículo 1. Então Jesus citou esse versículo e fez uma questão complicada para eles. Como é que isso? Se ele é filho de Davi, como é que Davi diz que disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Eles preferiram matá-lo logo. Fazer perguntas não valia a pena. Preferiram logo tratar do assunto de uma vez para todas. Só que nós sabemos que ele não ficou na sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, né? Louvamos ao Senhor por isso. Então, Jesus faz então o uso do Salmo 110, versículo 1, quando ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Agora, no Salmo, em Mateus, o autor está escrevendo em grego. Então, ele usa a palavra Senhor no grego, que é Kyrios. Então, ele usa, disse o Kyrios ao meu Kyrios. Então, fica tudo no grego. Mas no hebraico, que é onde o Salmo foi escrito, são palavras diferentes. Disse o Senhor Yahvé, disse o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Disse o Senhor ao meu Senhor Adonai, que é outra palavra. Então, dando a entender que são duas pessoas diferentes. Disse o Senhor ao meu Senhor. Mas a pergunta de Jesus está no versículo 41. A pergunta dele foi, o que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E a resposta, muito fácil, saiu logo da boca deles, filho de Davi, descendente de Davi. Agora, na cultura judaica, os pais são sempre superiores aos seus descendentes. É uma ideia bem colocada dentro da sua cultura e em muitas outras culturas também. Penso que na africana é muito assim, e também na asiática. E nós, europeus, se calhar perdemos um bocado isso, né? Nós no Ocidente. Mas aquela ideia sempre de que os nossos pais, avós, têm mais autoridade do que nós. Vieram antes, têm mais experiência e tal, e nós, de facto, estamos a construir um mundo sob os ombros deles, né? Porque eles começaram, porque eles nos deram vida, porque graças a eles estamos no mundo, não é? Então, essa era a ideia que estava por trás, não é? Os pais, os progenitores, aqueles que vieram antes, são sempre superiores aos seus descendentes. E então nós lemos no versículo 43, replicou Jesus, como pois Davi, Jesus diz, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é dele filho? Deus chama de Senhor alguém que é seu filho? Deus chama de superior alguém que lhe é inferior? Aquele que é seu descendente? Como pode ser? E nós lemos o versículo seguinte, que eles calavam-se. Não sabiam a resposta. Não sabiam resolver esse enigma. Não tinham condições de dizer o que isso significava. Que se referia ao Messias, eles sabiam, mas como explicar isso, eles não sabiam. E ficaram emudecidos e deixaram a conversa. O problema é que eles nunca imaginaram, como penso que nenhum ser humano tinha imaginado até a altura, que Deus tinha um plano eterno de se fazer homem e viver entre nós. De se fazer carne. Deus feito carne. Deus encarnado. Eles não tinham essa noção. E por não terem essa noção, não podiam imaginar todo o desenrolar, todo o sentido deste Salmo 110. Não é? Eles não tinham essa ideia, que o próprio Deus se tornaria homem. Mas com a encarnação na mente, se nós pensarmos que está a referir a um Messias, a um descendente de Davi, que era o próprio Deus feito carne, feito homem, e então de repente o Salmo 110 começa a fazer todo ele sentido, um salmo messiânico. Primeiro, no versículo 1, quando fala, versículo 1 do Salmo 110, quando fala, senta-te à minha direita, está a se referir a sentar-se à direita de Yahvé, de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sentar à sua direita, ou seja, na posição de poder divino, a posição de Deus mesmo. E nós sabemos que Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Deus. Jesus disse, mais uma vez, eu e o Pai somos um. Não é? E então, aqui está naquela posição divina, de Deus mesmo. No registro da ascensão de Jesus, em Marcos 16, versículo 19, podem apontar para ver depois, Marcos 16, 19. Então, eles dizem, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. Paulo, no texto genial que ele escreve em Romanos 8, um texto maravilhoso, versículo 34, ele fala assim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E isso vai aparecendo em outros textos do Novo Testamento. Era ponto assente que Cristo, quando ascendeu aos céus, ele sentou-se à direita de Deus. Ele estava à direita de Deus, o próprio, com o poder divino, ele, o próprio Deus, eu e o Pai, somos um. Além disso, o versículo 4 do Salmo 110 fala assim, Salmo 110, versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, para quem ainda não foi lá, ainda não leu isso, não tem muito conhecimento sobre Melquisedeque, vou explicar algumas coisas. Melquisedeque é um personagem que aparece no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 17, Gênesis 14, a partir do versículo 17, no tempo de Abraão. E esse Melquisedeque é chamado ali no texto rei de Salém. Ele era rei de uma cidade. Quando nós vamos à África, nós sabemos que em cada aldeia tem um régulo, não é, irmã Lu? Não é? Cada um tem um régulo, é o rei daquela cidade, é a autoridade, ele é que manda ali. E até as autoridades a nível nacional respeitam o régulo, né? Porque ele é então, o rei Melquisedeque era um rei de uma cidade, era o rei de Salém. E ali naquele texto, quando nós vemos esse rei de Salém, nós vamos ver que ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, isto nós não percebemos bem como. E também não está explicado no Antigo Testamento. Sabem, só para dar um exemplo muito simples, não é? Hoje, infelizmente, fala-se muito no Pai Natal, etc., aquela ideia na época do Natal, e se esquece de Jesus. Mas o Pai Natal, embora seja uma figura hoje banal, tem uma origem, é uma pessoa, se chamava Nicolas, né? Era o Nicolas, que foi um padre, não é? Um frei, que fez muito bem, que deu presentes às crianças pobres, e daí vem a ideia do Pai Natal, não é? E então, embora seja hoje uma coisa que ninguém, pronto, é uma fábula, há uma origem histórica, não é? De uma pessoa. E assim também Melquisedeque, embora as pessoas até hoje não sabem muito bem explicar como é que é,
Isso não quer dizer que não foi uma pessoa física, uma pessoa que existiu, uma pessoa com quem Abraão se encontrou. E a Bíblia diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Era Melquisedeque. Então no versículo 4, não é? Nós temos, de Salmo 110, aparece esse personagem que acumula funções que no povo de Israel era impossível. No povo de Israel, o sacerdote e o rei eram de linhagens diferentes. Não é? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, então quem era rei era da descendência da tribo de Judá. E quem era sacerdote era da descendência da tribo de Levi. Então, a pessoa não podia ser as duas coisas. Não é? Ou era rei ou era sacerdote, porque eram linhagens diferentes e não se misturavam. Não é? E aqui nós temos uma pessoa anterior, que é chamada na Bíblia de rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Em Hebreus capítulo 7, anotem aí para ler depois, para rever, Hebreus 7, começando no primeiro versículo, diz: Este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que significa rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Claro que eu tinha pai, mãe e genealogia, mas ninguém sabia quem era. Ficou tão para trás, já fazia tanto tempo, né, que se perdeu na história. Então, para o povo da época, sem pai, sem mãe, sem genealogia conhecida, não é? Não tendo princípio de dias nem fim de vida, ou seja, ele aparece ali, depois nunca mais sabem dele. Não quer dizer que ele não morreu, ele morreu, claro, mas nunca mais se ouviu falar. Ele aparece ali e já foi há tanto tempo. Ninguém fez uma gravação aí no YouTube, né, que nós vemos hoje. Né? Então faz tanto tempo, sem princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Sim, no judaísmo, Melquisedeque é seguramente uma figura, uma metáfora do Messias prometido. Agora, como muitas outras profecias, e nós vimos isso na semana passada, o Orlando trouxe-nos uma mensagem sobre profecia, e como várias profecias do Antigo Testamento só se cumprem em Jesus, e a probabilidade de se cumprirem tantas profecias numa pessoa só, profecias, muitas dessas que seria impossível a própria pessoa dizer: deixa-me ver essa profecia, eu vou cumpri-la. Não é? A maior parte delas são impossíveis da própria pessoa, não é, realizar, escolher fazer aquilo. E então, aqui também o Salmo 110 só se cumpre em Jesus. Porque Jesus é um descendente humano da linhagem de Davi. Amém? Ele é um descendente humano da linhagem de Davi. Ele foi ungido como rei, ungido por Deus como rei sobre o povo de Deus, e foi ungido como sacerdote, e aqui diz em Hebreus, da linhagem de Melquisedeque, que é anterior à linhagem de Levi e de Arão. Rei e sacerdote. Como vimos anteriormente, Jesus, lá em Mateus 22, nós vimos que Jesus consegue calar os seus oponentes com esse argumento. Eles não compreendem, não admitem ser Jesus o Messias, mas ficam sem argumento. Não sabiam mais o que dizer. Pedro afirma isto logo na primeira mensagem, o primeiro sermão que ele prega, em Atos 2, que nós lemos há pouco, alguns versículos, e eu vou começar no versículo 34 agora. Nós já lemos o 34, 5 e 6, eu vou voltar um bocadinho e vou mais adiante. Então, Atos 2, começando no versículo 34, Pedro, no meio da sua mensagem, do seu sermão, ele diz assim: Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos foi feita a vós, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, até em Portugal. Amém? E a todos os que são longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Paulo, em Romanos, em Efésios, em Colossenses, ele volta a fazer referência ao Salmo 110, versículo 1, ligando a Jesus. Hebreus, várias vezes. Hebreus compara muito o Antigo com o Novo, a Antiga Aliança com a Nova Aliança, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, Moisés com Jesus. Várias vezes o autor de Hebreus utiliza esse texto. Jesus é o único que ao mesmo tempo é Filho de Deus e Senhor do Reino Vivo, seu Pai, humanamente falando. Certa vez Jesus interrogou também os seus discípulos. Nós falamos sobre quando ele interrogou as autoridades religiosas. Ele interrogou os seus discípulos. Encontramos isso em Mateus capítulo 16. Mateus 16, começando no versículo 15. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta afirmação, esta declaração, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há pergunta mais importante. A pergunta mais importante de sempre, que alguma vez tu vais responder, qualquer um de nós vai responder, a pergunta mais importante é: quem é Jesus? Esta é a pergunta-chave da nossa vida presente e futura. A nossa vida na carne e na eternidade. Quem é Jesus? Jesus é Deus feito homem. Viveu entre nós, viveu como homem. Deus encarnado. Ele viveu, ele ensinou, ele deu exemplo, mas ele deu também a sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Ele morreu por mim, por nós, por cada um de nós. Mas não ficou na sepultura. Ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. E ele é rei. Ele é sacerdote para sempre. Quem é Jesus? A pergunta que Jesus nos faz nesta manhã: quem sou eu? Quem dizeis vós que eu sou? Quem dizes tu que eu sou? Jesus pergunta nesta manhã. Quem é Jesus? A resposta de Pedro, sem pestanejar, embora ele voltasse a falhar e depois negasse Jesus e depois teve que ser restaurado, mas Pedro respondeu com o conhecimento que ele tinha daquele homem com quem ele vivia, juntamente com os outros apóstolos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Messias. Essa foi a resposta de Pedro. E mais tarde, quando tudo aquilo fez sentido, e restaurado, e Cristo ressuscitado, e tendo ascendido aos céus, perguntam a Pedro, em Atos 2, o texto que nós lemos no princípio: que faremos? Que faremos? Quando ouvem, quando percebem, quando estão compungidos no seu coração, o que faremos? Talvez haja nesta manhã alguém que esteja a perguntar: o que farei? O que faremos? E a resposta da Bíblia para cada um de nós é a mesma: arrependei-vos. Temos que reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Amém. Temos que reconhecer que precisamos de um Salvador. Vivemos num mundo perverso, contrário a Deus. Precisamos de um Salvador. Arrependei-vos.
e cada um de vós seja batizado. É uma identificação com Cristo. Cristo identificou-se conosco, fez-se carne, viveu entre nós. Nós nos identificamos com a sua morte e ressurreição nas águas do batismo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo a viver em nós, a ajudar-nos a perceber a Bíblia, a Palavra de Deus, a ajudar-nos a gerir as dificuldades da vida, as dúvidas, as incertezas, uma pandemia, o Espírito Santo habitar em nós. E recebereis o dom do Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos traz a paz de Cristo, que excede, a paz de Deus que excede todo o entendimento. A resposta é a mesma: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E como ele exortava naquele dia, a exortação de Deus continua para nós hoje: salvai-vos desta geração perversa. Nesta manhã, neste dia, deixe Deus falar ao seu coração. Vamos nos salvar dessa geração perversa. Vamos manter a nossa ligação com Deus por meio de Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Rei ungido e sacerdote para sempre. Precisamos dele. Precisamos de Jesus. Precisamos de um Salvador. Se nesta manhã há alguém que ainda não fez essa decisão, aqui, presente ou em casa, onde estiver, hoje é dia de salvação. Hoje mesmo. Se no seu coração, no teu coração estás a perguntar: o que farei? Arrepende-se. Arrepende. De joelhos, sentado, onde estiver, em pé. Arrependimento. Reconhecimento de pecados. Entrega a vida a Jesus. E vamos seguir essa caminhada juntos. Oremos. Pai, nós pedimos nesta manhã que o Senhor fale, continue a falar conosco, que o Senhor continue a convencer, a mostrar a Tua vontade, ajudar-nos a perceber que Jesus, e apenas Jesus, é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus, é o Rei, é o sacerdote, como disse Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que nesta manhã, ó Pai, pela ação do Teu Espírito, haja várias decisões no sentido de entregar a vida a Ti, reconhecer a necessidade de um Salvador. Ó Deus, ajuda-nos como igreja, como família, a acompanhar, a andar junto com todos aqueles que neste dia estão a fazer uma decisão tão importante nas suas vidas. E, ó Deus, ajuda-nos a nos agarrar nesta promessa cumprida na pessoa de Jesus, para viver em novidade de vida, pela ação poderosa e também, ao mesmo tempo, maravilhosa do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus, para a sua glória. Então, que Deus os abençoe em casa, onde estiverem. Tenham um dia belíssimo, maravilhoso. Não é? Aqueles que estão em Portugal, em outras partes do mundo, não sei, mas que seja também maravilhoso, não importando o clima. E nós estaremos convosco durante a semana, por outros meios, e no próximo domingo, desta forma.